Fala galera, dando início a uma nova videoaula, dessa vez um pouco diferenciado, porque eu vou fazer uma videoaula em relação a um pedido que me fizeram, né, que é esse cartão que vocês estão vendo lá aqui na comunidade, certo? Na central de dúvidas, feito aí por Mig Guimarães, certo? Então vou estar ensinando aí a ela, então a quem, né, passar e quiser conferir, né, como fazer esse cartão. Bem, abra um Photoshop de vocês, certo? Lembrando que o meu é o CS5, então se vocês acharem algo diferente, vocês podem postar em dúvidas ou ali na central de dúvidas, basicamente a dúvida de você referente à versão, certo? Então vamos lá. Eu peguei aqui um papel, certo, para ser o meu background. Então se você não tiver, você pode ir lá no Google pesquisar por Patriots que vocês vão encontrar, certo? E no link lá que eu vou disponibilizar daqui a um tempo quando eu postar a videoaula, vai ter lá os downloads de tudo que eu usar nessa videoaula, ok? Então vamos lá. Para iniciar essa parte aqui do cartão, certo? Essa área aqui retangular, né? Você vai utilizar a seguinte ferramenta. Você vai utilizar a ferramenta Rectangle Tool, certo? O atalho dela é a letra U do seu teclado. Bem, aqui você já pode determinar uma cor, né? Se eu clicar aqui, ele já vai para a cor que eu quiser, certo? Vou deixar essa padrão mesmo, que é a cor preta, né? E vou criar meu cartão aqui, certo? Pronto, criei aqui. O cartão vai ser mais basicamente desse tamanho, ok? Vamos olhar aqui novamente o que é que a gente pode ver ao limpo, certo, pessoal? Não vamos olhar os detalhes logo. Você vê que tem um outro shape por dentro, então a gente vai criar um segundo shape, certo? De uma outra cor. Vou alternar aqui para branco só para diferenciar, certo? Então vou criar aqui um outro shape por dentro. Os tamanhos vocês não se prenda aos tamanhos logo quando você estiver fazendo os designs, certo? O tamanho você altera depois, não tem importância qual o tamanho que vai ficar agora, certo? Você ajusta depois. Então vamos lá, a gente pode ver que aqui nessa parte verde, né? Não sei se seria melhor arrastar, deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, vocês veem aí, né, que nessa área verde aqui, certo? Nessa áreazinha verde, você vê que tem um pattern, né? Ou um pattern, textura, como vocês preferirem chamar, certo? De bolinhas, ok? Vocês podem fazer o que? Vocês podem estar baixando patterns para aplicar, ou então imagens ou texturas para aplicar mesmo no shape, então não tem importância, ok? Eu vou aplicar aqui, no caso, uma imagem, certo? Mas eu vou ensinar logo, né, basicamente como vocês aplicar pelo um pattern, certo? Vocês fizeram um load num pattern lá no padrão para quem usa português, e vocês querem aplicar, então vocês vão clicar aqui. Você criou o shape, vão clicar duas vezes aqui do lado, certo? Clicou duas vezes, você vai aqui pattern overlay, né? No caso é sobrepor padrão, não, sobreposição de padrão, chamado no português. Vou clicar aqui, ele já vai mostrar um padrão, certo? Eu vou escolher o meu padrão, então vou clicar aqui e vou escolher um padrão para mim, certo? Vou escolher esse padrão aqui, ok? Então aqui você tem todo a parte da configuração do padrão, certo? Você pode a escala, que pode ficar maior ou menor do pattern, certo? A opacidade para ficar mais claro ou mais escuro, aí o modo de mesclagem. Isso aí basicamente vocês já devem saber. Depois que você fizer aí a configuração correta, adequada que você preferir, você dá OK, certo? Para dar load num padrão seria isso, né? Vocês clicarem duas vezes numa camada, né? Tem que ter uma camada ali. Vocês clicam duas vezes, vão lá em Pattern Overlay, né? Sob posição de padrão, vão clicar aqui, vão nessa setinha, Load Pattern, certo? E lá vocês procuram, né? Vão na pasta onde vocês fizeram download ou salvaram o padrão, ok? E dá load lá que ele vai carregar o padrão que vocês vão querer trabalhar. Essa seria a maneira de aplicar o padrão, que é esse que vocês estão vendo aqui, certo? Pelo padrão. Mas eu vou fazer aqui com uma imagem, certo? Então eu vou remover esse padrão e vou adicionar uma imagem, certo? Então vou onde eu salvei aqui minhas imagens, e foi essa aqui do Bob Esponja,
Vou desagrupar aqui da outra janela e vou arrastar para lá, certo? Sempre com a ferramenta Move To. Vou fechar a documento da imagem. E agora eu vou fazer a opção de Clip Mask, ou melhor falando, máscara de corte no português, certo? Agora, como é que faz a opção de Clip Mask? Tem duas maneiras. A primeira, que é a mais fácil, é você clicando com o botão direito do mouse sobre a imagem e indo aqui, Create Clip Mask. Ou então vocês, no português, é chamado de criar máscara de corte, certo? Então vocês vou clicar e ele vai adicionar a imagem dentro do shape, certo? Mas para que isso aconteça, a imagem tem que estar acima do shape, né? Vocês veem que a imagem está acima do shape que eu criei, ok? Então ele ficou aqui. O que é que eu posso fazer? Deixa eu só posicionar aqui o microfone corretamente. O que é que pode ser feito aqui? Eu vou ajustar a imagem. Na verdade eu vou ajustar o shape, certo? Para que ele fique maior e fique no tamanho para quase total da imagem, né? Porque ela está grande, uma resolução maior, né? Então eu vou diminuir e vou fazer um shape do tamanho aqui, do tamanho da imagem, ok? Vou pressionar Enter. Isso você faz pressionando Ctrl T, certo? Então indo em Edit, né? Ou editar, Free Transform, certo? Que é a transformação livre, ok? Então vamos lá. Então, como eu disse que vocês poderiam fazer os ajustes depois, você já pode estar fazendo aqui, certo? A largura que não está a mesma, né? Então você vai fazendo aí praticamente para deixar a mesma largura, certo? Pode dar um zoom para aproximar e você fazer direitinho, ok? A segunda parte seria, deixa eu dar uma olhada. Ok. A segunda parte vocês podem ver, né? Vamos de pouco a pouco, né? Passo a passo. A segunda parte seria essa sombra que tem no cartão. Então vocês teriam que clicar aqui duas vezes no shape, certo? Na camada do shape, né? Clicou duas vezes e vai aqui em Drop Shadow, certo? Que é sombra projetada, certo? Vocês vão nessa parte de Drop Shadow e aqui você configura tudo: opacidade, certo? A distância, né? O tamanho da sombra. Então vou deixar aqui um tamanho maior e a opacidade um pouco menor, certo? Vou alterar um pouco aqui o size e a distância, né? Você configura da maneira que você quer, certo? Pode até mudar a tonalidade, né? A cor da sua sombra. E vou dar ok, deixa eu cancelar, dá ok, certo? Então já criei a sombra aqui, vocês podem ver como eu criei a sombra do cartão, né? Deixa eu ver o que é que teria mais aqui. Vamos adicionar já essa parte aqui que é chamada de stroke, né? Ou então é traçado no português, se eu não me engano é traçado, na qual era para ser contorno, ficaria muito mais a ver, mas enfim, vamos lá. Você vai agora no outro shape, né? No caso que é o shape do meio ali, ó, certo? Então vou clicar duas vezes aqui na camada, sempre clicando nessa área azul na qual não tem nada, vou dar dois cliques, certo? E vou aplicar o stroke, que é o traçado, certo? Sempre clicando no nome, porque já aparece as configurações. Se você clicar apenas na opção, né, ele não vai aparecer logo as configurações, né? Então vamos lá. Aqui eu vou aumentar o tamanho, que é o size. A posição, que é o position aqui, vocês botam para inside, que é dentro, né? A posição por dentro do traçado, né? Então vamos ver aqui, vou botar aqui mais ou menos isso, né? E aqui vocês podem alterar a cor, clicando aqui embaixo, ó, color, você pode alterar a cor ou botar um gradiente, que é mais de uma cor, ou melhor ainda, adicionar um pattern aí, um padrão que você tiver, certo? Ó, nas bordas, ok? Mas eu vou utilizar a cor, né? Que é color aqui no meio. Então vou botar um amarelo para ter a ver com Bob Esponja. Aí vou dar ok, beleza. Vocês podem ver também que lá no outro, né, que eu já gravei aqui como é que é,
tem o pontilhado, né? O pontilhado foi o que a amiga Imanez lá pediu mesmo para que eu estivesse ensinando também, porque ela não sabe. Bem, eu não sei exatamente, era para me estar fazendo isso na versão 7.0, que se eu não me engano é a versão dela. Mas você seleciona a ferramenta Brush Tool, pressiona a tecla F5, então vai em Window, que é janela, e Brush, né? Para abrir a janela de Brush, que é de pincel, e você vai só configurar, seleciona, certo? Um brush de ponta dura, que não é aquele que tem um hardness 0%, que fica meio embaçado, é o de hardness 100%. Seleciona algum, diminui para o tamanho de 1 pixel ou 2 pixels, depende do seu gosto, né, para ficar mais fino ou mais grosso. O espaço você deixa também 1% e marca a opção do All Brush, certo? Deixa Smoothing também. Dual Brush são pincéis duplos, certo? Se você não conseguir fazer isso, não se preocupe, porque no pacote que eu disse que eu vou adicionar, certo? Vai ter lá o download para você fazer. Download não, vai ter o brush lá para você utilizar, certo? O brush já programado para ele fazer o pontilhado, certo? Você seleciona a ferramenta, seleciona o brush, ou então download no brush que eu vou disponibilizar para vocês, né? O pincel. Cria uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, certo? Ctrl Shift Alt N, ou vem aqui no rodapé e vai criar uma nova camada, certo? Create a new layer. Tô falando um pouco rápido, mas é porque para não ficar tão extenso, né? Então vamos lá. Você poderia fazer o que? Pressione Ctrl R, certo? Ctrl R por quê? Porque Ctrl R ele mostra a régua. Então é bom para vocês se auxiliarem, né? Na régua, certo? Então, e além disso, vocês podem fazer as guias, né? As linhas que vocês quiserem, né? Para ficar bem reto, ok? Então, ó, eu vou aqui. Como é que faria para me criar, certo? Essas guias, certo? Você só clicar aqui na parte da régua, né? E arrastar, ok? E você cria ela. Então aqui do lado, ó, você faz a vertical e aqui em cima você faz a horizontal, certo? Então deixa eu só posicionar aqui no local que eu vou querer. Então aqui você vai deixar praticamente tudo no mesmo tamanho, certo? Ó, então eu fiz para que fique reto, né? No caso, se você usar brush tool, deixa eu alternar para o preto. Lembrando, criou a camada, eu vou aplicar aqui, certo? Então quando eu passar aqui, ó, ele vai, certo? Por cima da linha que você criou, certo? Então vai de uma maneira bem mais fácil. Ó, é claro que aqui ele tem um controle por cima. Ele tem um controle por cima. Que se você não tiver, o que eu estou usando o cursor do mouse, se eu tivesse usando aqui a Pen Tool aqui, no caso, pela mesa digitalizadora, só que eu não estou com ela. Ficaria mais fácil, né, fazer isso com a Brush Tool, certo? Se você não tiver um domínio com o mouse, beleza, não tem problema. O que é que você pode fazer? Utilizar a ferramenta Pen Tool aqui, certo? Com a Pen Tool você vai fazer o seguinte: você vai selecionar aqui na opção de ferramentas a opção de patches, certo? E vai clicar aqui sobre o primeira linha, vai clicar na outra aqui, não precisa segurar, você só basta ir clicando, certo? Só sobre a linha, ó. Então você vai fazer o traçado que na verdade já está praticamente feito e não vai estar nada distorcido, né? Como é que eu posso falar? Torto, né? Não vai ficar nada torto. E para adicionar o pontilhado, lembre-se, para fazer pela Pen Tool você tem que ter na ferramenta Brush Tool selecionada aquele brush, certo? Esse brush aqui, o pincel pontilhado, para que funcione. Então você vai na Pen Tool, seleciona a opção de Pets, certo? Vai fazer lá o traçado, vai clicar com o botão direito do mouse e vai em Stroke Patch, certo? E aqui você vai na opção de deixa em